A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele nos tem dado e por tudo que Ele ainda nos vai fazer. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus, porque o próprio Deus é o Senhor que salva, que nos cura, que nos prospera, o Senhor que faz sempre o melhor pelos seus filhos. Então vamos meditar na Palavra do Senhor. O princípio do descanso. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Era Elias, profeta de Deus, profeta usado por Deus para operar milagres e maravilhas. Com experiências com Deus, ele estava pedindo a morte, num quadro de depressão e de um total desânimo. Por quê? Se ocorreu com um profeta de Deus, Elias, pode acontecer conosco? O que faz uma pessoa de Deus se deprimir e pedir até a morte? Um dos motivos é o esgotamento, é o cansaço, é o estresse. Tudo é mais difícil para o cansado, tudo é mais difícil para o estressado. Os obstáculos parecem ser intransponíveis. Para alguém cansado e esgotado, o inimigo e as dificuldades parecem ser muito maiores e muito mais fortes do que elas realmente são. Então descanse, recupere as forças, volte ao seu normal e depois pense, raciocine e haja. A pessoa cansada se irrita facilmente, não raciocina direito, quer resolver tudo rápido, sem pensar, sem avaliar muito. Não prometa e não tome decisões quando você estiver cansado. Jezabel, ela ameaçou de morte o profeta Elias porque ela sabia que ele estava cansado. A pessoa que está esgotada, cansada, ela se abala com as ameaças e com as ameaças mentirosas também do inimigo. A pessoa acaba sucumbindo facilmente à guerra psicológica. Deus descansou no 7º dia da criação, não porque ele estivesse cansado, mas para estabelecer um princípio, o princípio do descanso. Então, repouse, descanse, siga o princípio de Deus e depois você fará tudo bem melhor. Evitará acidentes, perdas e terá mais facilmente sucesso em tudo. Não se desanime nunca. Se você está triste, está abalado, está cansado, descanse, medite na palavra do Senhor. Pense naquilo que Ele já fez na sua vida, nos livramentos que você já teve, em tudo aquilo que você já passou, que ficou para trás. O Senhor tem sempre o melhor. Descanse, sim, descanse, mas não fique parado. Siga em frente, descanse, tome a força da palavra do Senhor e siga em frente.
e você desfrutará de todas as bênçãos que o Senhor tem para todos nós. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigada, Pai, porque o Senhor coloca à nossa frente agora um dos seus princípios. E muitas vezes estamos cansados e não sabemos como agir. E o Senhor nos ensina nessa tarde. Descanse. Muito obrigada, Pai, por nos ensinar este princípio, para que possamos, no momento do descanso, estarmos mais fortes, retomar as nossas forças e agir, e caminhar e prosseguir, Pai, sempre. Pai, nos ajude a fazer sempre o melhor, de acordo com a sua vontade, Pai, porque nós sabemos que o plano que o Senhor tem para as nossas vidas é sempre o melhor, Pai. Obrigado pela revelação da Tua Palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos assistir agora a uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O Senhor Jesus crescia em sabedoria. Esse versículo traz grandes revelações para nós. Em primeiro lugar, ninguém nasce sábio, nem mesmo o Senhor Jesus. A sabedoria, ela é adquirida, ela é acrescentada, conforme a busca ao longo da vida. Entenda, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele ouvia os doutores, ele crescia, e quando ouvia o Espírito Santo de Deus, ele crescia em sabedoria. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, que a sabedoria é coisa principal. Ela é fundamental para uma vida abençoada e para uma vida eterna. Creiam nisso, irmãos. A sabedoria é fundamental para que você tenha uma vida abençoada e para que você tenha a vida eterna. O que adquire e usa a sabedoria, quem adquire e usa a sabedoria, vive melhor, sofre menos, vence as batalhas da vida, desfruta melhor da vida. É uma pessoa que vê diferente, ouve diferente, fala diferente e sente diferente, sempre melhor, porque ele tem sabedoria. Então ele vê tudo naquilo que está acontecendo, tudo com a direção e a revelação de Deus. O que busca e usa sabedoria, ele sabe que precisa, para alcançar as bênçãos do Senhor, ter fé. E ele busca ter fé ouvindo a palavra do Senhor. Entenda, uma pessoa que não tem sabedoria, ela quer bênção de Deus, mas ela não
entrega a moeda para o pagamento das bênçãos, que é a fé. Aquela pessoa que tem sabedoria, ela enxerga oportunidades que ninguém enxerga. Ela enxerga saídas, ela enxerga soluções, e ela também enxerga as armadilhas do inimigo. Tudo aquilo que um tolo não vê, uma pessoa que tem sabedoria discerne, ela enxerga, tá? Ela tem uma visão diferente. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, Provérbios capítulo 1, versículo 7, Salmo 11, versículo 10, eles revelam que o princípio, a base da sabedoria, o alicerce da sabedoria é a obediência, o temor, a obediência à palavra de Deus. Quem desconhece a palavra nunca vai ser um verdadeiro sábio. Então procure, irmãos, conhecer cada vez mais o Evangelho e adquira sabedoria. Você vai viver melhor, você vai enxergar melhor, você vai ouvir melhor, você vai falar melhor. Busque a sabedoria. O Senhor Jesus crescia em sabedoria. Cresça em sabedoria ao longo da sua vida, irmãos. Provérbios 8, 22. Olha o que revela aqui. Aqui é a sabedoria que está falando. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde um princípio, antes do começo da terra. Muitas vezes a gente pergunta para algumas pessoas, qual foi a primeira criação do Senhor? Todo mundo vai falar, a luz, haja luz. Mas na realidade não é isso. Já havia alguma coisa, já havia água, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Mas a primeira criação do Senhor, diz aqui, desde a eternidade fui ungida, é a sabedoria. Antes de criar tudo, Deus criou a sabedoria. Sabe por quê? Para fazer tudo perfeito. Porque quando você não tem sabedoria, você não faz o melhor. Então adquira a sabedoria para fazer tudo com excelência, para você ter sucesso na sua vida. Provérbios 16, 16 diz que nós devemos buscar a sabedoria mais do que o ouro, mais do que o dinheiro. Você está procurando dinheiro aí, irmão? Pare e busque a sabedoria. A sabedoria vai fazer você viver melhor com aquilo que você tem. A sabedoria vai fazer com que você desfrute das bênçãos de Deus. A sabedoria vai fazer com que você, pela fé, acesse o reino dos céus. Porque a base dela é a obediência à palavra do Senhor. Então, irmãos, busque a sabedoria, porque sem ela você perde bênçãos, você perde oportunidades, né? Perde até aquilo que você tem. Quantas vezes, mea culpa, mea máxima culpa, quantas vezes eu perdi valores, grandes valores, por falta de sabedoria. Perdi mesmo, irmão, por pura falta de sabedoria. E eu acredito que também muitos de vocês perderam por falta de sabedoria. Entenda, irmão, se tivéssemos a sabedoria, não cairíamos nas armadilhas, né? Então, você corre o risco de perder. Você quer ver um exemplo clássico? O filho pródigo. Jovem, tolo, sem sabedoria. O que ele fez? Gastou toda a sua herança vivendo dissolutamente, né? Passou fome, né? Mas ficou um princípio, um pouco de sabedoria, porque ele retornou arrependido para a casa do pai. Tem muitos que não têm nem sabedoria para retornar, para pedir perdão, para retornar à casa de Deus, à igreja do Senhor. Então, é necessário, irmãos, é necessário sabedoria para que nós tenhamos uma vida abundante. Por tudo isso, ela era fundamental. E era fundamental que o Senhor Jesus também crescesse em sabedoria. O Senhor Jesus, ele fez a maior obra sobre a face da terra. Uma obra maravilhosa. Sem sabedoria,
ele não conseguiria fazer. Por isso que o texto inicial diz que ele crescia em sabedoria. É fundamental, irmãos, nós buscarmos e crescermos em sabedoria para realizar qualquer obra e para ter sucesso em qualquer empreitada que nós fizermos. É fundamental. Então busque a sabedoria, adquire a sabedoria e use a sabedoria como o Senhor Jesus sempre usava. Procure adquirir mais conhecimento. O conhecimento principal é da palavra do Senhor. Mas também procure cada vez mais o conhecimento da tecnologia, o conhecimento de coisas boas que possam haver no mundo. Não os valores do mundo, que são todos distorcidos e contrariam a palavra do Senhor, mas a ciência, a tecnologia, a natureza. Irmãos, por falta de sabedoria, o homem ainda não encontrou remédios na natureza para muitos males. Se tivessem um pouco mais de sabedoria, se buscassem mais a sabedoria, encontraria, irmãos. Encontraria. Porque Deus disponibiliza tudo. E nada foi criado à toa, sem um propósito. Entendam. Provérbios 16, 21. O sábio do coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Doçura dos lábios. Você comeu mel, irmão? Doçura é brandura, é mansidão, é gentileza. Um sábio, ele não age pelas emoções, ele não age pelos sentimentos, porque um sábio conhece a palavra, e ele sabe que está escrito lá em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração do homem. Então ele não age sobre emoções e sobre sentimentos, ele age de acordo com as escrituras sagradas, e é por isso que ele tem bênção, ele tem vitória. Seja sábio, nunca decida e nunca haja pelos sentimentos e pelas emoções, sempre haja e decida com a direção de Deus. O sábio, ele tem doçura nos lábios, ele não fere quando fala, ele fala com mansidão, com brandura, com gentileza, ele ensina as pessoas. Entenda, irmãos, ele distribui o conhecimento que ele adquiriu. É assim que o Senhor Jesus agia. Ele vivia, ele cresceu em sabedoria e depois ele vivia transmitindo essa sabedoria através da palavra do Senhor. Então ele pregava com gentileza, o objetivo era abençoar as pessoas. Entenda, imite o Senhor Jesus, seja um imitador de Cristo. Amém? Provérbios capítulo 9, versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Irmãos, o tolo se aborrece quando é repreendido. O tolo não aceita a repreensão. Ele se insurge. Quando ele é repreendido, ele quer até discutir. Ele não aceita. Agora o sábio ama quem o corrige. Diz aqui: não repreende o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Sabe por que o sábio, ele ama a pessoa que o corrige? Porque correção é uma maneira eficaz e eficiente de se aprender as coisas. Muitas vezes você aprende mais com a correção do que com o ensinamento. Irmãos. Porque o ensinamento às vezes você não presta atenção, mas a correção você presta. Então agradeça, irmãos. Agradeça. Eu vi uma vez um pastor dizendo: eu amo quando eu sou ofendido. Porque ele tira ensinamentos, ele cresce em sabedoria. Irmãos, o sábio, ele sempre procura ter um maior conhecimento e adquirir mais sabedoria, porque ele sabe que ele vai viver melhor. O sábio ouve pessoas.
por isso ele fala pouco. Ele ouve mais do que fala, e aí obtém conhecimento. Como é que você vai aprender alguma coisa se você não ouvir, irmãos? Eu fico injuriado às vezes com algumas pessoas. Nós vamos conversar com o doutor tal. O doutor tal, ele é um especialista nisso daqui. E aí a pessoa entra na presença do doutor tal, e ao invés de ouvir, ela fica falando. Fala pelos cotovelos. Às vezes o doutor tal vai falar alguma coisa, ela interrompe aquilo que o doutor tal está falando e coloca lá as suas palavras. Tolo! Teve uma oportunidade de adquirir conhecimento e não ouviu. Ficou falando. Então, irmãos, sempre ouvindo em primeiro lugar. Entende? O sábio ouve as pessoas. Ouve mais do que fala. Por isso que ele aumenta o seu conhecimento e aumenta a sua sabedoria. A sabedoria vem pelo conhecimento da palavra de Deus e de tudo, irmãos. Você tem que ser sábio até para saber como se comporta um determinado grupo de ímpios. Você tem que ter sabedoria para discernir o que é palavra, o que é doutrina religiosa. Discernir aquilo que é tradição e aquilo que é palavra. Então, quando aumenta o seu conhecimento, você fala, não, isso daqui não é de Deus. Não é de Deus. Porque eu adquiri sabedoria do Senhor. Eu aumentei o conhecimento da palavra do Senhor. E o Senhor não age assim. Tá? Então, entenda, irmãos. A sabedoria vem pelo conhecimento de tudo e da palavra de Deus. Uma pessoa que diz, eu já sei tudo a respeito disso, ela matou-la. Ela matou-la. Ela não vai aprender mais. Mas a pessoa que fala, não, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Então, tem que procurar conhecer cada vez mais a Deus, a palavra de Deus e tudo na vida, irmãos, tudo. Você está no mundo, se você não tiver sabedoria, você é enganado, você é passado para trás, você é prejudicado, irmãos. Né? Tem sabedoria, irmãos, sabedoria para falar, para responder ao ímpio, não cair numa armadilha de uma provocação. Né? Então o Senhor, Ele perguntava, nós falamos muito que uma das estratégias do Senhor Jesus era perguntar. O Senhor Jesus era um perguntador. Né? E Ele perguntou, quem dizem que eu sou? Ele ouvia as pessoas a respeito, não a respeito do que as pessoas imaginavam quem Ele era. Ele queria conhecer as pessoas, né? Ainda mais, e o pensamento das pessoas com relação a Ele. O Senhor aprende, isso é um ensinamento para nós, porque o Senhor Jesus, Ele tinha a direção do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo revelava para Ele, mas Ele registrou na palavra isso, para que nós aprendêssemos. Né? Você tem sabedoria, de vez em quando você pergunta aí, irmão, o que você acha aí quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, quando eu pergunto isso, quando eu pergunto, o que você acha, qual é a sua impressão? É interessante isso, irmãos, é interessante, né? Você ter uma outra visão do seu comportamento. E não achar aí, eu sou tal, né? Para com isso. O Senhor Jesus aprendia perguntando. Ele perguntava ao Espírito Santo, mas ele também perguntava às pessoas. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a sua boca. Um grande ensinamento do Senhor aqui. Isaías revela uma atitude sábia do Senhor Jesus, que nós devemos imitar. Na adversidade, na injustiça, na aflição, na tribulação, fale pouco com as pessoas e fale muito com Deus.
Quando você está falando muito com as pessoas, não sobra tempo para falar com Deus. Então você está numa luta, numa adversidade, está sendo injustiçado, né? Cuspiram em você, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, te chicotearam 39 vezes. Então, fale pouco. Faça como o Senhor Jesus, ele não abriu a sua boca. Ele não murmurou. Então, Por gerações ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro.